O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És Elias? João respondeu: não sou. Perguntaram então: quem és afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estão celebrando comigo hoje o padre Mário Pozzoli, que é missionário há muitos anos entre nós. Estes dias completou 56 anos de vida sacerdotal. E também o padre Bani, Barnabita também, ele do Congo, está aqui entre nós também, trabalhando na nossa província. Nós estamos ainda no tempo do Natal do Senhor e estamos vivendo estes dias de alegria pela presença do Senhor Jesus em nosso meio, porque Ele deve ser o motivo da nossa alegria. Ele que foi enviado pelo Pai para nos reconciliar, para nos trazer a paz, para fazer-nos novamente felizes. E a liturgia da palavra hoje nos apresenta novamente a figura de João Batista. João Batista, do qual o próprio Jesus deu testemunho, dizendo que ninguém dos nascidos de mulher foi maior do que João Batista. E João Batista é o último dos profetas, aquele que veio para preparar o povo para receber o próprio Messias, aquele que os profetas haviam anunciado ao longo dos séculos. E João Batista não só anuncia a sua chegada, mas o aponta para as pessoas: eis o Cordeiro de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. E alguns discípulos de João o deixam para seguir o próprio Jesus. João anunciava e testemunhava, e falava com ardor, falava com autoridade,
ao ponto que as pessoas começaram a se perguntar se não era ele mesmo o Messias. E nós ouvimos aqui no Evangelho como as autoridades religiosas de então enviam seus discípulos para perguntar a João quem ele era. João estava certamente incomodando-os. Eles queriam saber quem ele era e com que autoridade ele fazia a pregação. João não pertencia à classe dos doutores da lei, João não era um fariseu, João não era da classe sacerdotal, mas anunciava, pregava e atraía muita gente. E essas pessoas estavam preocupadas, então queriam saber quem ele era, se ele era um profeta, se ele era o Messias, se ele era Elias, afinal quem ele era? E João Batista responde para eles: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. João testemunhou, João não negou. João é consciente da sua missão e diz para aquelas pessoas que depois dele virá o Messias, aquele do qual ele não é digno nem mesmo de desamarrar a correia de suas sandálias. E assim João continuou a sua pregação até a chegada do Messias, quando, como já disse, ele o aponta para as pessoas como aquele que veio para salvar a humanidade. João Batista foi um profeta. E qual o papel do profeta? O profeta deve anunciar, o profeta deve denunciar e o profeta deve testemunhar. João anunciou a palavra de Deus. João anunciou a chegada do Messias. João anunciou um novo reino. João convidou as pessoas à conversão, a mudar de vida, a receber este batismo de purificação, para que acolhessem a chegada do Messias, a chegada de um novo reino. João denunciou o mal, João denunciou o pecado, e por denunciar o pecado, por denunciar a injustiça, é que ele foi morto, foi degolado. E João foi testemunha, ele testemunhou aquilo que ele anunciava, com uma vida exemplar, com uma vida severa. João vivia no deserto, numa vida ascética, numa vida de muito sacrifício. Por isso, ele testemunhava aquilo que ele anuncia. Papa Paulo VI dizia o seguinte: os homens de hoje escutam muito mais as testemunhas do que os mestres, e se escutam os mestres é porque são testemunhas. O povo do tempo de João Batista estava cansado dos mestres da lei, que ensinavam, mas não faziam. Jesus aponta os seus pecados, dizendo que eles colocavam fardos pesados sobre as costas dos outros, mas eles não tocavam nem mesmo com o dedo. Eram pessoas que falavam, mas não praticavam. Portanto, é uma chamada de atenção para todos nós hoje. Todos nós que somos chamados também a sermos testemunhas de Cristo. Devemos anunciar, e João Batista é um testemunho de Cristo, é exemplo para nós. Testemunhava com a própria vida aquele que ele anunciava e denunciava o pecado de seu tempo. O Papa Francisco, o nosso Papa atual, que nós admiramos, ele nos chama a atenção sobre as tentações dos agentes de pastorais do nosso tempo. Ele diz que ele sente uma grande gratidão pela tarefa dos que trabalham na igreja, porque há muitos agentes de pastorais, muitas pessoas que realmente se empenham
nesta missão da igreja de evangelizar, de anunciar, de testemunhar o Evangelho. São muitas pessoas em nossas paróquias, em nossas comunidades, são tantos homens, mulheres, jovens e até crianças que se dedicam a essa missão, conscientes da sua vocação de batizados que devem testemunhar Jesus Cristo, que devem anunciá-lo. Mas ele diz que nós temos algumas tentações como anunciadores do Evangelho. E ele diz então que as tentações dos agentes de pastorais é a tentação do desânimo egoísta, ele diz. Quando mais precisamos de um dinamismo missionário que leve sal e luz ao mundo, muitos leigos temem que alguém os convide a realizar alguma tarefa apostólica e procuram fugir de qualquer compromisso que lhes possa roubar o tempo livre. Hoje, por exemplo, tornou-se muito difícil nas paróquias conseguir catequistas que estejam preparados e perseverem no seu dever por vários anos. As pessoas que trabalham nas paróquias sabem disso. Todo início de ano é sempre uma espécie de tribulação que os párocos passam à procura de pessoas que ajudem na evangelização, que ajudem na catequese. E ele chama o Papa de desânimo egoísta, as pessoas que não querem se comprometer, não querem assumir esta responsabilidade, porque não querem dar do seu tempo, preferem o seu comodismo, sem colaborar com a missão da igreja. Ele fala também do pessimismo estéril. A alegria do Evangelho é tal que nada e ninguém poderá tirá-la de nós. E uma das tentações mais sérias que sufoca o fervor e a ousadia é a sensação de derrota, que nos transforma em pessimistas, lamurientos e desencantados, com a cara de vinagre. Com a cara de vinagre. Ninguém pode compreender uma luta se de antemão não está plenamente confiado no triunfo. Quem começa sem confiança, perdeu de antemão metade da batalha e enterra os seus talentos. Então, esta tentação do pessimismo estéril. As pessoas que querem começar, mas já começam com pessimismo, como pessoas derrotadas, desencantadas, com cara de vinagre, cara de tristeza. Essa é uma das tentações. E uma outra tentação que ele diz é o mundanismo espiritual. O mundanismo espiritual que se esconde por detrás de aparência de religiosidade e até mesmo de amor à igreja, é buscar, em vez da glória do Senhor, a glória humana, o bem-estar pessoal. É aquilo que o Senhor censurava nos fariseus. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória um dos outros e não buscais a glória que vem do Deus único? Então é uma maneira de procurar os seus próprios interesses e não os de Jesus. Esta outra tentação de querer aparecer, de colocar-se no lugar de Jesus, em vez de servir, buscar a própria glória, a exaltação de si mesmo. Quem evangeliza não pode pensar em buscar a glória, buscar interesse pessoal e quem sabe até interesse econômico. Deve simplesmente servir como o Mestre serviu. Devemos ter consciência disso. E o Papa fala ainda, não há guerra entre nós, dentro do povo de Deus e nas diferentes comunidades. Quantas guerras! No bairro, no local de trabalho, quantas guerras por invejas e ciúmes, mesmo entre cristãos.
O mundanismo espiritual leva alguns cristãos a estar em guerra com os outros cristãos, que se interpõem na sua busca pelo poder, prestígio, prazer ou segurança econômica. Além disso, alguns deixam de viver uma adesão cordial à igreja por alimentar o espírito de contenda. Isso infelizmente, é muito comum que aconteça em nosso meio. Essa busca de si mesmo e, portanto, se cria divisão no seio da comunidade cristã, dentro da igreja, por ciúmes, por invejas. E isso não pode acontecer entre nós. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, João é um exemplo para nós, para que nós sejamos de fato testemunhas de Cristo. João Batista foi testemunha de Jesus Cristo, e hoje cabe a nós sermos anunciadores, sermos testemunhas, mas testemunhas que o mundo de fato creia. Portanto, banir do nosso meio tudo aquilo que impede esse nosso testemunho, que impede que a igreja realize a sua vocação e a sua missão. Portanto, somos todos chamados à colaboração, à unidade, à humildade, a querer servir sem recompensa, a buscar somente o bem dos irmãos. Jesus veio ao mundo para nós, para nos socorrer, para nos libertar dos pecados, para nos libertar dos males, para libertar de tudo aquilo que nos aprisiona, que nos torna escravos de nós mesmos. Ele é o nosso libertador. E Jesus diz: a verdade vos libertará. Portanto, temos que buscar a verdade, que é Ele, o próprio Jesus. E vivendo nele e com Ele, é que nós seremos capazes, então, de vencer as dificuldades, vencer os egoísmos, vencer tudo aquilo que é empecilho para que nós hoje sejamos discípulos missionários de Jesus Cristo numa sociedade, no mundo que tanto precisa de ouvir esta mensagem de salvação. Ouvir a palavra que traz a vida, e a vida que é o próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.